Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de gerenciamento de projetos de software. E nessa sequência de aulas a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o gerenciamento de tempo, tá? Então a gente vai falar sobre essa área do conhecimento que é o gerenciamento do tempo. Bem, o gerenciamento do tempo, ele possui alguns processos, né, que são necessários para que ele seja completado e, bem como as outras áreas do conhecimento, a gente vai falar de cada um deles aqui nos próximos slides. Então, você tem que ter aí processos que são necessários para realizar o término do projeto no prazo correto. Então, vocês sabem que o tempo, né, o tempo de execução de um projeto é uma medida crucial para o sucesso dele, né? Então, um projeto que ele não tem o seu tempo bem gerenciado, a chance dele fracassar é muito alta, tá? Juntamente com também o orçamento de custos, né? Então, o gerenciamento do tempo ele consiste nesses 6 processos, tá? Que é definir a atividade, sequenciar atividades, estimar recursos de uma atividade, né? Estimar a duração das atividades, desenvolver o cronograma e controlar o cronograma. Então, esses 6 processos eles vão conduzir aí o gerenciamento do tempo do seu projeto. Em alguns projetos, tá? Especialmente os de menor escopo, os processos de planejamento do tempo eles são tão ligados que são considerados um único processo. Por quê? Porque fica difícil você conseguir diferenciar a etapa de definição de atividade com a de sequenciamento e estimativa de recurso de uma atividade. Porque quando você tem poucas atividades, quando você define poucas atividades, você automaticamente já vai começar a sequenciá-las, né? Colocá-las na ordem correta em que elas devem ser executadas. E, consequentemente, você também já começa a pensar em quais recursos aquela atividade vai precisar para poder ser completada com sucesso, tá? As atividades elas são as menores células gerenciais de um projeto e elas devem ser cuidadosamente planejadas e documentadas, tá certo? Esse aqui são os 6 processos que a gente falou anteriormente. Então percebam que 5 dos processos do gerenciamento do tempo, eles fazem parte aqui, né, do planejamento, da fase de planejamento, e somente um aqui, que é o controlar o cronograma, ele faz parte aqui do monitoramento e controle. Então no planejamento nós vamos definir atividades, sequenciar atividades, estimar recursos das atividades, estimar a duração das atividades e desenvolver o cronograma, tá certo? Agora a gente vai começar a falar aqui do primeiro processo, que é o definir a atividade, tá? Então, o que é definir a atividade? Aqui você vai ter a identificação e a documentação do trabalho que tem que ser realizado para você conseguir completar o projeto, né, de forma com sucesso. E os pacotes de trabalho do projeto eles são decompostos em componentes menores, que são chamados de atividades do cronograma. Então, se você pegar as últimas entidades lá da sua EAP e você pensar em quais tarefas, né, quais atividades devem ser realizadas para que aquela caixinha lá da EAP seja completada, então você está definindo as atividades daquele projeto. E aqui você tem a definição e o planejamento das atividades, né, de forma que os objetivos do projeto sejam atendidos. Então você tem também uma forte dependência do planejamento de tempo em relação ao escopo do projeto e fica difícil a definição das atividades sem o conhecimento do escopo pretendido do projeto, tá? E alguns itens derivados da gestão de escopo e fundamentais para o gerenciamento do tempo são a declaração de escopo do projeto, que vai guiar, né, quão abrangente ou quão específico será o seu projeto, a estrutura analítica do projeto, né, com as principais entidades, né, com os principais pacotes de trabalho que devem ser completados para que o projeto seja realizado de forma com sucesso, né? Você tem também o dicionário da EAP que vai complementar aqui a estrutura analítica do projeto. Então, no processo de definir a atividade, você vai ter algumas entradas, né, nesse processo. Essas entradas elas vão ser os ativos de processos organizacionais, a baseline do escopo do projeto e alguns fatores ambientais. A gente vai já falar o que é cada um desses, tá certo? E aí, dado que você tem as entradas, você vai ter o processo em si, que é o definir atividades, e você vai ter algumas ferramentas e técnicas que podem ser utilizadas durante esse processo, tá? Então você pode ter aí
a decomposição de pacotes de trabalhos em atividades, você pode ter o uso de modelos, você pode ter o planejamento em ondas sucessivas, você pode ter o uso de opinião especializada, né, também chamado de uso de especialistas. E como saída desse processo, você vai ter a lista de atividades que devem ser desempenhadas para o sucesso do projeto, você vai ter os atributos dessas atividades e você vai ter também a lista de marcos, os macro-objetivos do seu projeto, tá certo? E agora falando um pouquinho mais sobre as entradas, né? Desculpa, pessoal. Uma das entradas é os ativos de processos organizacionais, onde aqui você vai ter algumas políticas, tá? Procedimentos e diretrizes existentes que estão relacionadas ao planejamento formal e informal das atividades, né? Tais como a metodologia de elaboração do cronograma, que são considerados o desenvolvimento das definições de atividades. Você também tem a base de conhecimento de lições aprendidas, que vai conter informações históricas, né, sobre listas de atividades que foram utilizadas em projetos anteriores e que são similares. Então, isso aqui você vai começar a ter reuso, né? Você vai reutilizar listas de atividades que já foram utilizadas em projetos similares como um modelo, né? Como um modelo para fazer o seu projeto, dado que essas atividades já foram, né, pensadas, já foram discutidas e elas podem guiar o desenvolvimento do seu projeto, tá? Mas muito cuidado com isso para você não reutilizar atividades que não fazem parte do seu projeto. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, deve ser feito um filtro aí bem específico e serem mantidas somente as atividades que realmente estão relacionadas com o seu projeto. Você vai ter aí como outra entrada, né, a baseline de projeto, onde você vai ter a declaração do escopo do projeto, a estrutura analítica do projeto e o dicionário da EAP. Outra entrada que são os fatores ambientais. Então, os fatores ambientais da empresa, eles podem influenciar o processo de definir as atividades e eles incluem, mas não estão limitados ao sistema de informações do gerenciamento de projetos, tá bom? Agora sobre as ferramentas e técnicas que podem ser utilizadas no processo de definir atividades. Então você pode ter a decomposição, onde envolve a subdivisão dos pacotes de trabalho do projeto em componentes menores, mais gerenciáveis, que são chamados de atividades. Então você tem aqui a sua EAP, né? Você tem aqui o seu pacote de trabalho lá, que vai ser bem genérico. E a partir desse pacote de trabalho, você vai definir quais atividades devem ser realizadas para que esse pacote de trabalho seja tido como completo, né? Então, geralmente você vai criar aqui algumas atividades, né? Por exemplo, 10 atividades, onde a junção da completude, né, dessas 10 atividades, elas vão fazer com que o que foi definido aqui no pacote da EAP, no pacote de trabalho, seja completado, seja feito de forma completa, tá bom? Você também pode fazer uso de modelos, né? Ou seja, uma lista padrão de atividades, onde você vai personalizando e adaptando para o seu projeto. Os modelos eles também podem ser utilizados para identificar marcos típicos dos cronogramas, então isso ajuda bastante a você pensar um pouco à frente do seu projeto, né? Dado que outros projetos já passaram por essas etapas. Então isso ajuda bastante no processo de definir atividades. Você pode fazer uso do planejamento em ondas sucessivas. Então, esse planejamento é uma forma de você planejar, né, com elaboração progressiva, onde o trabalho a ser executado no futuro próximo ele é planejado em detalhes e o trabalho futuro é planejado nos níveis mais altos da EAP. E você também pode fazer uso aí da opinião especializada, tá bom? E o que significa esse planejamento em ondas sucessivas, tá bom? Esse planejamento em ondas sucessivas é uma forma de planejamento com elaboração progressiva, né, onde o trabalho a ser executado no futuro próximo ele é planejado em detalhes e o trabalho futuro é planejado nos níveis mais altos da EAP. Né? Então, ou seja, você planeja de forma bem específica o que você vai trabalhar de forma imediata, né, ou no futuro próximo, uma ou algumas poucas semanas, e o planejamento dos pacotes de trabalho que vão ser executados em um futuro posterior, né, um futuro mais distante, você faz de forma bem superficial, né, bem genérica, e depois, quando eles forem ficando mais próximos de serem executados, você vai fazendo essa definição mais específica, né, dado que você vai estar mais experiente, então você vai conseguir pensar melhor
e definir melhor as atividades daquele pacote de trabalho. Então, portanto, um trabalho ele pode existir em vários níveis de detalhamento, dependendo de onde está no ciclo de vida do projeto, né? Por exemplo, durante o planejamento estratégico inicial, quando a informação está menos definida, os pacotes de trabalho eles podem ser decompostos até o nível dos marcos, né? Conforme mais é conhecido a respeito dos eventos vindouros, no futuro próximo, podem ser decompostos em atividades. Então, você vai definindo o seu projeto de forma sucessiva, tá? E como saídas aí do processo de definir atividades, você vai ter a lista de atividades, né, que é a saída principal. Então é uma lista abrangente que inclui todas as atividades que são necessárias para o sucesso do projeto e deve incluir uma descrição do escopo de trabalho de cada atividade, né, em detalhe suficiente para assegurar que os membros da equipe entendam qual trabalho precisa ser executado. Então, isso acontece muitas vezes que você não coloca detalhes suficientes e para você, né, para o gerente, está muito claro na cabeça dele, mas quando outra pessoa vai ler aquela descrição, ela não consegue entender de forma completa o que realmente deve ser feito para completar aquela atividade. Então, você deve sempre incluir essa descrição, né, de onde a atividade está inserida, como ela deve ser feita para ser completada, tá? Isso ajuda bastante na documentação do projeto. E as atividades do cronograma, elas não são componentes da EAP, tá, pessoal? Elas são os meios de as produzirem. Outra saída aqui do definir atividades são os atributos das atividades, né? Então, eles ampliam a descrição das atividades e os atributos das atividades incluem algumas coisas como o identificador, a descrição da atividade, atividades predecessoras, sucessoras, relacionamentos lógicos, antecipações e atrasos, né? Recursos necessários, datas impostas, restrições e premissas. E podem ser usados para identificar a pessoa responsável pela execução do trabalho, a área geográfica ou local onde o trabalho precisa ser realizado, tá bom? A lista de marcos, né, que é outra saída do processo de definir atividade, também são chamadas de milestones, né? São aí a lista de marcos, né? Então, as atividades especiais, elas constantes do cronograma, com função não de exprimir uma ação, e sim um evento pontual no tempo, tá? Então, são datas no cronograma que são representativas de eventos importantes para o projeto, né? Por exemplo, entrega de produtos, entrega de pacotes de trabalho, eventos importantes, etc. E como escrever os nomes, né? Então, recomenda-se na literatura, né, que para a descrição dos nomes do pacote de trabalho, a atividade e o marco, né? Você utilize no pacote de trabalho um substantivo, por exemplo, alvenaria. A gente vai utilizar aqui um exemplo de um projeto de reforma ou construção de uma casa, tá, pessoal? Então, depois a gente começa a especificar mais em software. Já para você definir atividade, né, recomenda que você utilize um verbo, né, por exemplo, executar alvenaria no cômodo X, né, então é uma coisa mais específica do que o pacote de trabalho, tá? Então, vejam aí a diferença, né? E o marco são verbos no passado e também substantivos, né? Por exemplo, alvenaria entregue. Então, dado que um pacote de trabalho que é muito importante para o projeto foi completado, isso pode ser transformado em um marco, que é alvenaria entregue, tá bom? Você não precisa fazer isso para todos os pacotes de trabalho, somente para os mais importantes. Então, como exercíciozinho aí para vocês, eu deixo, né, que vocês elaborem a lista de atividades para a seguinte EAP, tá bom? Então, a partir dessa EAP, vocês vão focar nesses pacotes de trabalho aqui que estão circulados, tá? Definição de projeto e reforma, né? Aqui você vai ter alvenaria, piso e azulejo, hidráulica, elétrica e pintura, tá? Então, foquem nesses aqui que estão circulados e construam aí quais são as atividades que devem ser realizadas para que você consiga completar esses pacotes de trabalho. Aqui tem um exemplo, tá? Então, na compra dos materiais, as atividades de compra de materiais é definir qual material deve ser comprado, cotar o material, comprar o material e estocar o material, tá? Então, essas aí seriam as 4 atividades. Em pintura também você tem aqui que quais são as atividades do pacote de trabalho pintura. Seria lixar a parede, dar a primeira demão de tinta, a segunda e a terceira demão de tinta, tá? Então isso seriam as atividades que deveriam ser executadas para que o pacote de trabalho pintura seja feito com sucesso, tá? Então façam aí, por favor, né, pausem o vídeo e depois, quando vocês usarem pelo menos 10 minutinhos, tá, pessoal? Usem aí pelo menos 10 minutos para tentar fazer essa atividade. Pausem o vídeo agora e quando vocês voltarem, vocês veem aqui as respostas, tá bom?
Bem, pessoal, dado que os 10 minutinhos já passaram, tá? Eu vou falar um pouquinho agora, né, de como seria um exemplo dessa lista de atividades, tá? Então, na lista de atividades aqui no pacote de trabalho, reforma da casa, né? Então, você tem aqui a definição do projeto, onde você vai ter o levantamento dos serviços necessários em alvenaria, o levantamento dos serviços necessários em pisos e azulejos, o levantamento dos serviços necessários em hidráulica e elétrica, né, em pinturas e em outros, tá bom? Justamente como está aqui na nossa EAP. E mais especificamente sobre o pacote de trabalho alvenaria, né? Então as atividades seriam refazer todo o contrapiso da sala, retirar 7 janelas e uma porta, né? Vejam a especificidade das atividades, tá? Especifica quantas janelas, quantas portas, tá? Se você quiser dizer quais portas e quais janelas, melhor ainda, tá bom? Então, instalar com acabamento de novas janelas e portas referente às que foram retiradas, quebrar reboco em toda a extensão das paredes, com tais especificações, impermeabilizar e rebocar deixando ponto de pintura, construir estruturas para instalar um banheiro no quarto da frente. E já sobre os pisos e azulejos, né? Então, você teria aqui como atividade quebrar e retirar todo o piso e azulejo do lavabo, cozinha, banheiro de cima, etc. Fazer a regularização de pisos e paredes, né? Assentar aproximados 120 metros quadrados entre pisos e azulejos, dar acabamentos, banheiro novo do quarto da frente, etc, etc. Então, isso são exemplos de atividades que fariam parte aí do pacote de trabalho pisos e azulejos, tá bom? Aqui mais alguns exemplos de atividades do pacote de trabalho hidráulica e elétrica, que seria fazer todas as instalações de elétrica, água e esgoto referente ao novo banheiro. Você poderia especificar mais ainda isso aqui também, se quisesse, tá bom? Sobre o pacote de trabalho pinturas, né? Fazer a preparação e conserto de todas as paredes e tetos da área interna e pintar com 3D mãos de látex acrílico, né? Vejam de novo a especificidade que está sendo aqui a descrição, tá? Lixar e preparar todas as portas, janelas, ferragens e madeiras em geral da área interna e pintar com 2D mãos de esmalte. Então isso aqui é um exemplo de atividade que deve ser feito aqui no pacote de trabalho pinturas, tá bom? E agora para casa eu deixo aí essa questão e eu peço que vocês façam esse mesmo exercício de construir as atividades, né? Vocês vão definir as atividades dessa EAP aqui, tá? Então, dado esses pacotes de trabalho aqui, né? Vocês vão aí definir quais atividades são necessárias para completar esse pacote de trabalho, tá bom? Então, eu deixo essa atividade aí para casa, tá, pessoal? Bem, e é isso. Na próxima aula a gente fala mais um pouquinho aqui dessa atividade, pessoal. E tchau, tchau e até a próxima. Obrigado, viu?